Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11. Agora, dos versos 12 e 13. Na semana passada, desenvolvemos os versos 11 e 12. Nós percebemos que a temática continua, e eu gostaria de até fazer uma recapitulação em algumas coisas que falamos anteriormente, mas o verso 12 e 13 diz assim: o que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem imprudente, este se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Nós vimos na semana passada que os retos, ou seja, os crentes, os justos, eles abençoam a cidade no momento que Deus os abençoa. Ou seja, é uma consequência. A bênção de Deus na vida deles traz frutos para a sociedade. Ou seja, a alegria da sociedade se daria pela influência benéfica decorrente da bênção de Deus aos justos, como nós vimos. E aí nós percebemos que os homens piedosos mediam a bênção divina, que vai operar de forma irresistível na sociedade como fermento levedando toda a massa. Ele vai elevar o ambiente. E aí nós demos alguns exemplos, de Sodoma e Gomorra foi um deles, o próprio José ali na casa do seu senhor egípcio. E nós vimos que essas bênçãos estão relacionadas, e vamos perceber isso com mais propriedade, com aquilo que eles proclamam, com a sua boca. E uma bênção seria uma bênção verbal através de seus conselhos, suas orações, seus exemplos. E nós vamos perceber que isso é de utilidade pública, de interesse público, porque é por meio disso a cidade seria edificada, exaltada, como ele diz aqui, exulta. E essa utilidade, como nós vimos, ela alcança o interesse público. Por quê? Porque a cidade se torna mais confortável para os seus habitantes e mais considerável para os seus vizinhos. Deus abençoa, e nós vimos isso, os outros por causa de quem? Dos seus santos. Por causa de homens honestos e íntegros, pela sua influência na sociedade. Nós vimos isso. E por último, nós vimos que a nossa responsabilidade de ser luz diante de tudo que foi falado anteriormente é uma responsabilidade social. Porque uma vida de santificação, justiça e de verdade traz benefício a uma sociedade. Como o contrário também é verdade. E é o que nós temos visto. E aí os versos 12 e 13, eu quero dar uma rápida introdução nesses versos. Diz assim: o que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, este se cala. O mexeriqueiro descobre segredo, mas o fiel de espírito o encobre. E nós vamos perceber aqui nesse quarteto uma descrição mais detalhada do caráter do discurso dos justos e dos perversos. Percebam que o tom é esse. Olha no verso 9 lá: o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No verso 10b, diz assim: e perecendo os perversos há júbilo. E o verso 11b, mas pela boca dos perversos é derribado. Então nós estamos vendo aí esse caráter do discurso dos perversos e dos retos. Percebam que a junção desses dois versos mostra que a questão está relacionada a isso mesmo, o discurso de ambos. O que despreza é falta de senso, mas o homem imprudente se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre.
As observações ofensivas de um caluniador, que nós vemos aqui no verso 13a, o mexeriqueiro descobre o segredo, vão contrastar nitidamente com o silêncio dos sábios diante de insultos. Vamos ver isso, verso 12b. Mas o homem imprudente se cala. E esse aparelhamento, ou seja, emparelhamento desses versos, sugere que a calúnia, no verso 13a, o mexeriqueiro, o mexerico, está arraigado ao desprezo que o homem tem de um outro homem. Verso 12a, o que despreza o próximo é falta de senso, enquanto que o silêncio prudente, que nós vemos aqui no verso 12b, mas o homem imprudente se cala, estará arraigado a um espírito fiel. Verso 13b, mas o fiel de espírito o encobre. O par desses versos, a estrutura desses pares, vão nos mostrar, vão apresentar aqui para nós as causas do desprezo versus a fidelidade. No verso 12a, o que despreza o próximo é falta de senso. A causa desse desprezo é a falta de entendimento, e nós vamos ver isso, a falta de entendimento, a falta de coração, versus a fidelidade, no verso 13b, mas o fiel de espírito o encobre. Enquanto a parte central desses dois versos, que essa que fica no meio aí, será constituída dos seus resultados, a saber, um silêncio prudente, mas o homem imprudente se cala, versus uma calúnia insensata, o mexeriqueiro descobre o segredo. E aí nós vamos perceber nessa estrutura que esses versos vão sugerir que os retos devem suportar o triunfo temporário dos perversos. E aí o verso 12 começa assim: o que despreza o próximo é falto de senso. Nós estamos vendo aqui que esse verso vai partir do pressuposto de que uma pessoa criteriosa é o tema aqui. Verso B, o homem imprudente se cala. E uma pessoa que não tem senso, é o tema do verso A. O que despreza o próximo é falto de senso. O que seria falta de senso? Aquele que não tem entendimento, aquele que não tem coração. E esse sentimento de desprezo descrito nesse verso vai levar o indivíduo a desrespeitar a ordem correta, a subjugar outras pessoas e a pecar contra elas. Lá em Provérbios capítulo 1, verso 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Lá em Provérbios capítulo 14, verso 21, percebam como o desprezo está relacionado a isso. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Bruce Waltke, fazendo um comentário a respeito desse texto, ele afirma assim, ele diz que o desprezo dos insensíveis, e é essa a ideia aqui, está arraigado em seu orgulho. Esse falta de senso dá ideia disso, de uma pessoa insensível. E essa insensibilidade, essa falta de coração, está relacionada ao orgulho desse homem. Abram o Salmo 31, verso 18. Olha o que o verso vai dizer. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e com desdém. O cerne aí é o orgulho, é a arrogância, por isso desprezo. Abra o Salmo 123, verso 4. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. A nossa alma está saturada de escárnio, o salmista falando, dos que estão à sua vontade e dos desprezos do soberbo. Percebam como essas coisas estão relacionadas. O desprezo desses homens está arraigado no seu orgulho, bem como também está arraigado na ignorância de si mesmo. E por que isso? Porque ele não se vê como um ser desprezível.
Ele não consegue se ver dessa forma, e não consegue ver, ou seja, não consegue ver a sua pecaminosidade, quem ele realmente é, e não consegue ver, por outro lado, que o seu próximo é a imagem de Deus. E além de ser a imagem de Deus, é sua própria carne, a sua própria substância. E é interessante que nós vamos ver na Escritura vários trechos que vão nos mostrar essa característica, de nos achar melhor do que os outros, de não perceber que somos pecadores também, e por isso agimos assim, com desprezo. Lá em Mateus capítulo 7, verso 3 a 5, ele vai apresentar isso, quando ele fala sobre o homem olhar para os pecados e deficiências dos outros e não olhar para si, não perceber que ele é da mesma circunstância e natureza, que ele como homem pecador também é desprezível. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essa hipocrisia está arraigada na nossa natureza pecaminosa. E ela pode ser demonstrada de várias formas. Uma dessas formas é isso. A outra forma de demonstrarmos isso, é uma coisa que já temos falado aqui, é nós, muitas vezes, trazermos um peso, um julgamento maior quando o nosso irmão peca, e nós cometemos o mesmo pecado muitas vezes, e somos condescendentes, ou complacentes, ou menos severos do que com eles. A ignorância de si mesmo leva a agirmos dessa forma, a desprezarmos o nosso próximo. Olha o que Malaquias capítulo 2, verso 10 vai dizer. Da mesma forma que o homem é a imagem de Deus, que o nosso próximo é a imagem de Deus, nós também somos a imagem de Deus. Olha o que ele diz: não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais. Essa ignorância de conhecermos quem nós somos, a nossa natureza, de que temos a mesma origem, ou seja, temos Deus como nosso Criador, viemos do mesmo lugar, como diz a Escritura lá em Atos capítulo 17, 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, ou seja, nós somos carne e sangue, o nosso próximo também. E se considerarmos isso, jamais iremos desprezá-los. E esse desprezo aqui está relacionado ao quê? Ao mexerico, à fofoca, ao falar mal de alguém, a amaldiçoar alguém. Amaldiçoar é falar mal. É interessante porque o verbo aqui, que desprezar, sugere que aquele que despreza o outro está tranquilo e ocupa uma posição de vantagem. A ideia é essa, de orgulho. E esses argumentos que são apresentados aqui mostram a falta de coração, de entendimento ao homem que está desprezando o seu próximo, porque não considera que ele é pecador, é feito da mesma estrutura e vem do mesmo lugar. É interessante, porque essa expressão aqui, falto de senso, ou em algumas até traduções, falta de entendimento, vai se referir à natureza interior ou imaterial do ser humano. Ou também poderia se referir às três funções tradicionais da personalidade como um todo: emoções, pensamentos e vontade. O texto aqui está nos dizendo
que um homem que despreza o seu próximo, tá? E fala mal dele, ou seja, descobre o segredo. E aí nós temos o falso testemunho, né, que nós temos estudado aqui. Falta-lhe entendimento de coração. Falta humanidade. Essa é a ideia aqui. Eu já disse aqui certas vezes em nossas pregações a partir do texto bíblico que a verdadeira humanidade se manifesta por meio de uma vida piedosa. A verdadeira humanidade está em Cristo. Lembra que eu falei que aqui nós estamos vendo em Provérbios a imagem de Cristo, as virtudes de Cristo sendo apresentadas a nós? E são essas virtudes de Cristo que nós precisamos nos apropriar, nos vivenciar em nossas vidas. E como isso é possível, como nós fazemos isso, o próprio livro de Provérbios vai dizer, quando o pai diz para o filho que ele deveria internalizar aquelas palavras e tê-las no coração. É dessa forma que nós apresentamos a imagem de Cristo. A verdadeira humanidade está naquele que é o varão perfeito. E a Escritura nos chama a viver isso como resultado daquilo que Ele fez nas nossas vidas. A seguir o exemplo do nosso irmão mais velho, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o único Deus, o Deus Filho. Por isso que o livro de Provérbios vai dizer que a sabedoria e o entendimento têm origem aonde? No coração. Por isso que aquele que lhe falta senso, falta-lhe o quê? Entendimento de coração. Mas olha o que ele diz no verso 2. E perceba que esse desprezo que ele fala aqui está relacionado ao mexerico. Mas o homem imprudente, há uma relação que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem imprudente se cala. É interessante porque esses quartetos aqui, esses dois versos, eles estão interligados. E entender, seria entender toda a subunidade, como nós já vimos traçando esse perfil, né? E aí da boca, da fala, e aqui mais precisamente, porque esses versos estão interligados. Esse desprezo está relacionado ao mexeriqueiro que descobre o segredo. Na realidade, é o que o texto está dizendo, que aquele que despreza o próximo é aquele que descobre o segredo. É aquele que fala mal do outro. E a origem disso está nesse desprezo. Mas ele diz aqui, mas o prudente se cala. Uma pessoa criteriosa refreia intencionalmente a sua língua, de modo a não destruir o quê? A comunidade, o indivíduo. Percebam que a ideia é essa. E essa é a abrangência do pecado. O pecado não só está relacionado a mim, a você. O pecado está relacionado à comunidade, à sociedade, a esse mundo. E quando nós ferimos quem quer que seja, ou quando nós pecamos com a nossa boca, nós estamos trazendo não só o mal para nós, ou para uma pessoa, se estivermos atacando, mas para toda a sociedade. E é isso que a Escritura vai mostrar. Uma pessoa criteriosa, ela vai refrear intencionalmente a sua língua, de modo a não causar destruição. Mesmo que aquela pessoa mereça, aos nossos olhos, esse tipo de atitude. E aí esse homem tem a prudência de não expressar impensadamente as suas ideias e os seus sentimentos. Veja o que Provérbios capítulo 12, verso 23 vai dizer.
Olha o que a Escritura vai dizer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos conclama a estultícia. Abra Provérbios capítulo 13, verso 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios capítulo 17, abra aí, verso 14. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. E veja o verso 27 desse mesmo capítulo, que diz assim: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. É interessante porque nós vamos perceber que não expressar nossas ideias e sentimentos de forma impensada é muito difícil de fazer, principalmente quando estamos em uma situação que nos deixa ansiosos ou quando somos insultados. Eu acho que todos nós já tivemos experiência disso. Como é difícil naquele momento de ebulição, naquele momento de complicação, nós nos calarmos e não expressarmos aquilo que muitas vezes pensamos ou sentimos que é fruto de um coração carnal, que é fruto da nossa carne. Eu tenho alguns exemplos aqui de situações em que, na Escritura, em que pessoas se calaram. Abram aí Jeremias capítulo 4, verso 19. E outras situações em que eles não conseguiram se calar. Não necessariamente que sejam momentos ruins, mas querendo mostrar aqui esses exemplos. Como é difícil em momentos como esse nós não expressarmos os nossos sentimentos. Jeremias capítulo 4, verso 19, diz assim: meu coração, eu me contorço em dores. As paredes do meu coração se agita, não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Aqui nós estamos vendo que o profeta não consegue conter seus sentimentos e expressa a sua tristeza. E aqui necessariamente não é ruim, não é negativo isso. Ele antevendo a sua destruição, ou seja, num momento difícil, ele coloca a sua queixa, ele coloca o seu medo diante do Senhor, ele expressa a sua tristeza diante do Senhor, diante do juízo de Deus. Abram aí Jeremias capítulo 34, verso 5. Esse verso mostra uma situação bastante difícil da vida do povo de Deus ali, dos patriarcas. Quando Jacó soube que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com gado. Calou-se, pois, até que voltar. Era um momento difícil ali, mas ele se cala. Abra aí 2 Samuel capítulo 13, verso 20. Uma outra situação também bastante complicada, ali na família de Davi, com Absalão e seus dois irmãos, Aminon e Tamar. Diz assim o texto: Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. E o último texto que eu gostaria de apresentar para vocês, lá em 2 Reis, capítulo 18, verso 36, que ali no cerco a Israel, diante do rei da Síria, esse verso diz assim: calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei, não lhe respondereis. Todos esses são momentos que nós vimos, momentos difíceis, e nesses momentos, a nossa vontade, a vontade do nosso coração, nós vimos aqui determinados comportamentos que seriam positivos e outros não, no momento em que nós, nessas circunstâncias, abrimos o nosso coração. E esse é o problema, muitas vezes.
Porque o sábio vai saber, o justo vai saber quando fazer isso. Matthew Henry diz que o silêncio é recomendado aqui no texto como um sinal de verdadeira amizade e algo que preserva essa amizade. E aí ele conclui: isso é uma evidência de sabedoria. E como evidência de sabedoria, um homem imprudente que domina o seu próprio espírito, ainda que provocado, ele vai se calar. Ele não vai dar vazão à sua paixão, nem vai fazer com que essa paixão seja acesa em outras pessoas por meio de um linguajar ultrajante ou por causa de reflexões mal-humoradas ou erradas. E esse silêncio pode evidenciar sinceridade, porque aqueles que têm um espírito fiel, não somente à sua própria promessa, mas ao interesse do seu amigo, vai encobrir todo o assunto que, se divulgado, pode prejudicá-lo. E o paralelismo aqui antitético do verso 12 sugere que ele foi menosprezado por um homem insensível, e uma insensibilidade que vai se demonstrar por meio de intrigas e fofocas. A Escritura vai nos mostrar que os sábios de coração, e os sábios aqui, nós sabemos que ele está relacionado aos justos, e é por isso que o livro de Provérbios nos chama a compartilhar dessa sabedoria que não é nossa. Ela pode se tornar nossa, mas ela não é nossa, ela é divina. E no momento que nós temos ela no coração, ela se torna nossa pela graça de Deus, pela operação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, quando vivemos por meio dela. E os sábios, em situações como essas, se controlam porque amam seu próximo e não abrigam ódio em seus corações. Olha o que Provérbios capítulo 10, verso 12 e 18 vão nos dizer. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Além disso, além de sabermos o do sábio, do justo, se controlar em situações como essa, eles vão esperar a hora certa e o lugar certo para falar. Como nós vemos em Provérbios capítulo 12, verso 23, que diz assim: o homem imprudente oculta o conhecimento, mas o coração dos sábios proclama a justiça. Capítulo 15, verso 2, o lábio dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a justiça. E o verso 28, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldade. Os prudentes esperam o lugar e a hora certa, porque eles têm o conhecimento, porque a sua língua adorna esse conhecimento, e porque o seu coração medita naquilo que vai responder. Os sábios não pagam com a mesma moeda, conforme a palavra do Senhor diz aqui em Provérbios, capítulo 26, verso 4. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não faças semelhante a ele. Matthew Henry, comentando esse verso, ele diz assim: este encobrimento amistoso e prudente é aqui apresentado em oposição a duas maldades terríveis da língua,
Escarnecer de um homem e falar maldosamente de alguém nas suas costas. A primeira que está sendo descrita é essa, nesse verso. Escarnecer de um homem diante dele. Diz ele, diz Matt Wayne, o que despreza o seu próximo é falto de sabedoria. Ele despreza o seu próximo, chama-o de raca, de louco, diante da menor provocação, e pisa sobre ele como alguém indigno de ser colocado com os cães do seu rebanho. Acaba menosprezando a si mesmo, aquele que menospreza alguém que é feito do mesmo material que ele. Ele não tem entendimento, como nós vimos. Ele não se vê como pecador, como desprezível. Ele não olha o outro como imagem de Deus. E por isso age dessa forma. E aí o verso 13 vai dizer assim: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre. Esse verso nos ensina que aquilo que foi planejado e dito em particular não deve ser proclamado em público. Por quê? Porque esse conhecimento poderia favorecer os rebeldes e prejudicar os círculos de amigos que prestam conta uns aos outros. É interessante isso. É interessante o que esse verso nos mostra. Porque o mexerico pode prejudicar o nosso círculo de amigos. Quando prestamos conta um do outro. Existe uma piadinha que fala sobre isso de uma forma assim um pouco jocosa. Um grupo de pessoas, é considerado piada isso, né? Um grupo de pessoas que se reuniam para orar um pelos outros e cada um falava das suas dificuldades, dos problemas que estavam enfrentando. E alguns falavam de determinadas tentações muito pessoais, muito coisas. E aí cada um falava da sua dificuldade de pedir oração, e no meio desse grupo tinha um. E aí chega para esse um e fala: e você? A minha dificuldade, eu não consigo guardar segredo. Quer dizer, uma pessoa que estava ouvindo todas aquelas coisas, as dificuldades que nós temos, os pecados que nós temos. Imagine você colocar o que existe dentro do seu coração para uma pessoa muito em particular, e nós muitas vezes fazemos isso. Quem não faz isso? Às vezes contar dificuldades íntimas, pessoais, que às vezes não conseguimos carregar sozinho, ou pecados que cometemos no passado e que às vezes essas coisas trazem sobre nós peso, por mais que nos sintamos livres dessas coisas, pelas consequências que elas carregam. E aí aquela pessoa próxima a você, que considerado um amigo, chega e compartilha aquilo com você, das suas dificuldades, e aí você vai e comenta isso com uma outra pessoa, num outro ciclo, numa outra situação. A destruição está manifestada. Isso pode destruir famílias, pode destruir amizades, pode destruir uma igreja. Pessoas que agem dessa forma não conseguem entender que todos nós somos pecadores. Somos desprezíveis aos olhos de Deus como pecadores. E que é pela graça dele, desse que poderia nos lançar no inferno, pisar em nós e fazer tudo aquilo que representa o juízo dos nossos pecados, mas ele nos ama e nos alcança com a sua graça. E nós, debaixo de uma orientação e de um Pai bondoso como esse, somos perversos com aqueles que são iguais a nós. E por mais que não tenhamos o mesmo comportamento, ou não viermos a fazer o que ele ou o que eles cometeram, ou que foi cometido ou o pecado em que ele caiu, nós somos igualmente pecadores e desprezíveis
por causa da nossa natureza. E agimos dessa forma. Isso tem um nome: orgulho. Pode até não parecer, você pode até não reconhecer, mas é o orgulho que está encravado no nosso coração. Uma pessoa confiável, ela vai guardar segredos. E a antítese, a oposição desses versos sugere que o caluniador é desleal e que os leais não lançam calúnia. Abra Provérbios capítulo 20, verso 19. Olha o que o texto vai nos dizer. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. É interessante nós observarmos uma tradução mais literal desse texto. Diz assim: aquele que se põe a agir como um caluniador é quem revela um segredo, mas aquele que é fiel em espírito é aquele que oculta uma palavra. É interessante a palavra no original com relação ao mexeriqueiro aqui, que é traduzida por mexeriqueiro. É interessante porque o sentido literal dessa palavra dá a ideia de alguém que vai de um lado para outro, às vezes comercializando. Então, desse verbo, né, que o substantivo tem origem nesse verbo que dá a ideia de alguém que vai de um lugar para outro. Seria na linguagem popular, eu acho que vocês já escutaram, o leve e traz. O mexeriqueiro aqui é o leva e traz. Porque, na realidade, essa tradução de mexeriqueiro e fofoqueiro seria um eufemismo para caracterizar esse termo no original. Um eufemismo. Ele suaviza o termo, por ser algo tão degradante, o seu sentido. Matthew Henry vai dizer que esse comportamento do leve trás, representa a segunda maldade terrível da língua que se opõe ao comportamento do prudente em encobrir o segredo. Ele diz que falar maldosamente de alguém nas suas costas é um procedimento de um mexeriqueiro. E essa é uma maldade terrível da língua. E nós vimos aqui, quando estávamos estudando o 9º mandamento, que esse mexeriqueiro, muitas vezes, ele não fala mentira, não. Ele fala a verdade. Realmente aquilo aconteceu, realmente mas aqueles que agem assim estão agindo de forma pecaminosa, maldosa. Eu não tenho necessidade de conhecer o segredo das outras pessoas, os pecados delas, nem as suas dificuldades. Nós temos necessidade, às vezes, por vezes, de ter alguém próximo, para dizer isso, para falar, para orar. Mas uma terceira pessoa não tem essa necessidade. Matthew Henry vai dizer que o procedimento de um mexeriqueiro é aquele que espalha todas as histórias que puder descobrir, sejam verdadeiras ou falsas, de casa em casa, para fazer maldades e semear discórdias, revela segredos que lhes foram confiados e assim infringe as leis e perde todos os privilégios da amizade e da convivência. E você pode até não se ver dessa forma, porque é aquilo que eu falei
que eu falo para os irmãos. Muitas vezes você vê determinadas pessoas que têm pecados crônicos, né? Pecados crônicos. Aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa fofoqueira. A gente conhece isso. Mas todos nós, num ou em outro momento da nossa vida, somos levados a agir assim. E a sabedoria de coração, ou seja, a vida de piedade, a piedade de uma pessoa, será demonstrada nesses momentos. Momentos que você tiver vontade de fazer isso. E você se conter. Porque se você não fizer isso, você está nessa mesma categoria. Ah, mas eu só fiz um mexerico. Não interessa. Você está nessa categoria. E é melhor nós estarmos na outra, porque ela vai demonstrar uma santidade de vida em nós. Abra Jeremias capítulo 6, verso 28. Diz assim: todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro, são todos corruptores. O capítulo 9, verso 3 de Jeremias diz assim: curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Abra também Ezequiel capítulo 22, verso 9. Olha o que diz o texto: e homens caluniadores se acham no meio de ti para derramarem sangue no meio de ti, como comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. Esses profetas estão retratando os caluniadores como pessoas mentirosas, empedernidas e enganadores, que determinam a destruição das suas vítimas. E se nós formos ver a palavra do Senhor, a lei prescreve amar o próximo como a si mesmo, e nesse contexto proíbe o discurso nocivo, inclusive a calúnia. E o discurso nocivo está relacionado também a palavras de destruição, a palavras de maldição. Palavras de maldição são raca, tolo e coisas do gênero. Xingamentos. Olha o que Levíticos capítulo 19, verso 16 e 18. Percebam como isso está relacionado ao mandamento, ao 6º mandamento: não matarás. Por quê? Porque vai colocar em perigo a vida de alguém. Lá em Mateus capítulo 5, o que ele faz? O que o Senhor Jesus faz quando interpreta de forma correta a lei? Ele vai dizer que um insulto quebra esse mandamento. Insultar, xingar alguém é matá-lo também. Não seria somente literal. Falar mal de alguém é matar também essa pessoa. Denegrir a sua honra é matá-lo também, é assassiná-lo. Olha o que diz Levíticos capítulo 19 a 16. A calúnia faz isso, coloca em perigo a vida de um próximo e vem de um coração cheio de ódio ou que anseia por vingança. Me lembrei agora de uma reportagem que passou há um tempo atrás de um homem, não era um mendigo, mas era um homem que, assim, simples, que vivia na rua, acho que tinha até a sua residência. Confundiram ele com um estuprador. E o que aconteceu? Mataram esse homem a pancada. É isso. Calúnia. E mesmo que tivesse sido verdade, não cabe a nós exercer esse tipo de justiça. Esse é o perigo. Leva a destruição. Não tem jeito. Olha o que diz Levíticos capítulo 19, versos 16 a 18. Não andarás como um mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Percebam como ele está relacionando isso
Não matarás, não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo por causa dele, não levarás sobre ti pecado, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A ligação com o verso 12 fica muito clara. O que despreza o próximo é falta de senso. O desprezo pelo próximo gera o quê? Calúnias contra ele. Mas o que vai fazer o prudente, o justo, o homem impiedoso? Ele vai refrear a sua língua. E as referências que nós temos aqui no Antigo Testamento ao fofoqueiro retratam o indivíduo malicioso ao invés de ser um indivíduo discreto. Ele é um informante decidido a ferir, a destruir outras pessoas. A Escritura diz que se descobre o segredo. Descobrir da ideia de tornar aberto. Tá? E a ideia aqui está relacionada, desse verso, com a segredos e confidências. Significaria, mais especificamente, tornar audível, divulgar intencionalmente segredos e confidências. Provérbios capítulo 20, verso 19. Às vezes nós fazemos isso de forma insensata, não que seja o nosso desejo, mas às vezes, é por isso que a Bíblia diz que abre muito seus lábios, e às vezes falamos, quantos aqui não passaram por essa situação, o que não deveríamos falar? Temos que ter cuidado com essas coisas. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Nós vamos ver que mesmo em um tribunal, eu já citei isso anteriormente, um segredo não deve ser revelado a fim de se ganhar uma causa. É interessante que a gente vê isso muito nos processos políticos, né? Aí fala o cara que, sei lá, quer ser presidente, deputado, aí lá na juventude ele cometeu um erro, ou muito próximo daquele momento, né? Mas, e aí as pessoas suscitam aquilo. Com que objetivo? Com o objetivo de destruir essa pessoa. Provérbios capítulo 25, verso 9 vai dizer assim: pleiteia a tua causa com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem. Bruce Waltke diz que o caluniador malicioso age de acordo com a sua deslealdade e divulga uma confidência, incita o inimigo, semeia dissensão, perturba e destrói a sociedade, inclusive seus amigos mais íntimos. E a gente vê isso aqui em Provérbios capítulo 16, verso 28, que diz assim: o homem perverso espalha as contendas e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 17, 9. Olha o que diz: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. E muitas vezes essa malícia ela é motivada por vingança, por lucro material, ou até mesmo por brincadeiras licenciosas. Mas ao contrário disso, a Escritura diz: o fiel de espírito o encobre. E aqui a ideia é que essa pessoa que é ligada a outra, e essa ligação é uma ligação fiel e digna de confiança. Ela é tão fiel aos interesses dos outros quanto aos seus próprios interesses. É interessante quando nós vemos dessa forma,
Porque eu perguntaria para você, até que ponto falar de coisas vergonhosas nossas, do nosso passado, ou que fizemos, contribui para o bem dos nossos interesses? Com certeza você não é uma pessoa que sai divulgando isso, né? Mas por que nós fazemos isso com relação às outras pessoas? Se nós nos privamos disso com relação a nós, por que então fazemos com relação aos outros? Esse indivíduo é aquele que oculta uma palavra, diferente daquele que separa os maiores amigos. E quando isso não acontece, ou seja, quando não se oculta essa palavra, quando o segredo não é oculto, melhores amigos serão separados. Abra Provérbios 16, verso 28. Olha o que a Escritura diz. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Abra Provérbios capítulo 17, verso 9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz assunto à baila separa os maiores amigos. É interessante porque você percebe que essa advertência ela é recorrente quanto aos seus resultados. E qual é o resultado? O desfazer-se de uma amizade. O desfazer da consideração das outras pessoas com aquela pessoa. Isso é gravíssimo diante de Deus. É interessante, né? Porque ele não está falando aqui de adultério. É pecado. Hediondo, da mesma forma. Mas olha o que é interessante, parece que os pecados... A Escritura nos chama a atenção para determinadas coisas que nós não damos tanto valor. A gente coloca assim, assim, adultério, assassinato, essas coisas assim. São graves? São feias? São repugnantes? São. Mas estão em pé de igualdade com essas coisas aqui, com os pecados da língua. E muitas vezes não, isso aqui é hediondo, isso aqui... E aí você está nesse nível aqui e se sente confortável, se sente bem, se sente até numa situação de chegar para uma pessoa dessa, você é desprezível, você é um adúltero, você é um assassino, você é um homem que despreza os seus pais. Olha que Provérbios capítulo 6, verso 19. E com essa concepção a gente tem esse negócio de pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. A gente vai ver que o Catecismo Maior ele vai trabalhar as questões agravantes e atenuantes. O que torna um pecado mais hediondo ou pior do que o outro são as circunstâncias dele. Não é ele. Ele é maligno e todo pecado é maligno, igualmente maligno. E aí, nessa condição, todos são iguais, todos os pecados são iguais, repugnantes, odiosos diante do Senhor. Mas o que vai torná-los pior são as circunstâncias. Contra quem nós estamos praticando, em que circunstâncias nós estamos praticando. Então não interessa, eu só sou um fofoqueiro, só gosto de contar a história, mas ele é um ladrão. Ele é um homem que desobedece
é repugnante com relação aos seus pais. Eu não sou assim. Olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19. 6 coisas o Senhor odeia. Aborrece significa isso no original. Odiar. É um eufemismo aqui, né? Porque a palavra no original é odiar. E a 7ª, a sua alma detesta mais ainda. Odeia mais ainda. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr o mal. Parece que há uma gradação aí. Parece. Testemunha falsa que profere mentiras é o último que Deus odeia. Agora ele detesta mais ainda aqueles que semeiam contenda entre irmãos. Percebam como isso é detestável diante de Deus. E como se faz isso? Por meio da maledicência, do mexerico, de você falar dos pecados de outras pessoas que lhe foram confidenciados ou compartilhados. Nós vamos parar hoje aqui e eu gostaria de chamar a atenção mais uma vez dos irmãos para isso. Porque nós estamos vendo os resultados disso. O contexto aqui é de bênção. Lá no verso 10, pela bênção que os retos suscitam, essa bênção, aí, verso 11, é uma bênção verbal. São conselhos, são testemunhos, aquilo que sai da boca do justo. Porque esse é o contexto aqui. E o que sai da nossa boca deve ser temperado, como a palavra de Deus diz. Nós não podemos, em momento algum de nossas vidas, agir dessa forma. Temos que fugir desse tipo de tendência da nossa carne. Todos aqui, sem exceção, e quando eu falo todos sem exceção, eu estou me incluindo. Já teve aquele momento de, cara, eu quero falar isso. E às vezes até falamos. Mas a Escritura vai dizer que aqueles que agem assim estão desprezando essas pessoas. Não estão vendo que são da mesma natureza, têm a mesma condição. E o que nos diferencia é a graça de Deus em nós. Esses dias pode não ter nada a ver com isso, mas de uma certa forma tem. Eu me lembro que no meu casamento, recém-casado, não tinha nem um ano de casado, eu estava saindo da faculdade, houve um assalto e eu era militar na época, né? E aí o cara passou do meu lado, assim, gritando, pega, o cara tinha pego a moto dele, era uma CB400, quem lembra aí da CB400? E eu senti aquele impulso de ajudar, de segurar o cara, mas alguma coisa me segurou. E aí quando aquele rapaz gritou, veio um outro rapaz ajudá-lo, e quando ele tirou o cara da moto, esse rapaz que veio ajudá-lo tirou uma arma e deu um tiro nele, o matou. O que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é para isso que aconteceu comigo. Às vezes nós temos a intenção de fazer alguma coisa, nosso desejo mas alguma coisa nos segura. E isso que nos segura é o Espírito Santo. Nós não podemos calar esse Espírito. Nós precisamos ser sensíveis a essas coisas. E essa sensibilidade é a palavra de Deus que nos dá. Porque naquele momento eu senti alguma coisa me segurando. Foram momentos rápidos demais. Eu, se levantasse o braço, eu empurrasse o cara, mas alguma coisa me segurou. E depois eu percebi, foi Deus.
Eu poderia não estar aqui agora. Não seja insensível à palavra de Deus. Porque essa sensibilidade, quem nos dá é a palavra. Muitas vezes você não vai sentir o que eu senti, alguma coisa interior assim, mas você vai ter o entendimento de que aquilo é errado, que aquela atitude, aquele comportamento não deve ser feito, e mesmo que você não esteja sentindo, você esteja sentindo a vontade de abrir a sua boca e falar, lembre-se da palavra de Deus. O homem prudente se cala, o fiel de espírito encobre o segredo. E assim nós estaremos manifestando a imagem de Deus em nós. Igrejas, nações, famílias, casamentos, eu poderia dar aqui vários tipos de relação de trabalho são destruídas por causa de atitudes como essa. Mas nós, como crentes, devemos mostrar a graça de Deus em nós, a graça que Ele aplicou em nossa vida, na vida dos nossos irmãos, na vida de outras pessoas, para que elas possam olhar para nós e ver a luz do Evangelho refletida em nós e possam glorificar a Deus por isso. Vamos ficar de pé e vamos cantar o Salmo de número 15, assim, terminando o nosso culto dessa manhã.